Quero falar algo muito importante com vocês. Abram suas Bíblias em Daniel, livro de Daniel, capítulo 1. Encontraram Daniel 1, versículo 1 adelante. Vamos a ler a passagem de Daniel, capítulo 1. Vamos a ler todos juntos para participarmos, não sermos solo sentantes de las sillas. Vamos a ler aí. En el año tercero del reinado de Joaquín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos Joaquín, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinear, a la casa de sus dioses, y los colocó los utensilios en la casa del tesoro de sus dioses. Vamos aí? Y dije, el rey Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajeste de los hijos de Israel, de la linaje real de los príncipes, muchachos en quien no hubiese tacha alguna. Y vamos ahí, hermanos, todos, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, y para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras en la lengua de los caldeos. Y les envió rey ración para cada día de la porción de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al final de ellos presentasen delante del rey. Entre ellos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel, Beltzazar, a Ananías, Sadrach, a Misael, Mesaque, y a Azarías, Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, y ni comer ni beber el vino que él bebía. Pidió, por lo tanto, al jefe de los eunucos que no se obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vosotros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Mesael, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Vamos ahí. Compárese luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después lo que sus siervos segundo ves. Consintió pues con ellos en esto, y probó con ellos 10 días. Y al cabo de 10 días pareció su rostro mejor y más robusto que los
de los otros muchachos que comían de la mesa de la comida del rey. Así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbres. A estos 4 muchachos, Dios los dio conocimiento, inteligencia y todas las letras y ciencias. Y a Daniel tuvo entendimiento de toda visión y sueños. Pasados, pues, los días da fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael, Azarías. Así pues, estuvieron delante del rey. Hasta ahí. Amén. Amén. Hoy quiero hablar con ustedes de una cosa que ya hablé por la mañana, pero en otro texto. Estaba orando, Señor, devo predicar la misma cosa. El Señor dice la misma cosa, pero en el mismo lugar. Y yo dije, entonces, Señor, háblame. Por la mañana yo hablé con los hermanos de lo mejor propósito que podemos tener para un nuevo año. Hermanos, muchas veces no tenemos propósitos para nuestra vida. Por eso es que nuestra vida se pasa y al cabo de un año miramos para nuestra vida. Está todo lo mismo. Pues también, ¿cómo estará diferente si no tenemos propósitos? Entonces, muchas veces pensamos, esse de propósito, bueno, vamos caminhando assim como vamos. Hermanos, propósito é como a substância de la fé. Sem propósitos não há fé. Fé exige um propósito. Porque você não pode ter fé. Irmãos, estou creyendo. Se você me diz, Pastor Juan, eu estou creyendo. A primeira coisa que vou perguntar é: está creyendo em quê? Que propósito tienes com essa fé que está creyendo? Em que está creyendo? Qual é o propósito de tu fé? Sem propósito não há incluso fé. E a Bíblia diz que este propósito são as obras que tu fé se propõe a ser. Se você não se propõe a ser nada, se não há propósito, não há fé. Irmãos, e é por isso que nossa vida vai passando. Muitas vezes, 1 ano, 2 anos, 3 anos, e está todo o mesmo. 3 anos atrás, estávamos trabalhando aí, neste mesmo trabalho, estávamos fazendo as mesmas coisas, os mesmos problemas, todo passou, lo mesmo, sino que estamos alguns anos mais viejos, os niños cresceram, e muitas vezes outros problemas vieram, pero está tudo lo mesmo. ¿Sabe por quê? Isso porque não temos propósito. Então, hoje quero falar do melhor propósito que você pode ter para um ano novo. E sabes, muitas vezes não temos propósito por las situações que estamos vivendo. E muitas vezes damos todas as excusas por las situações. Pero déjame dizer, a primeira coisa que quero compartilhar com vocês aí, neste texto que leemos em Daniel, é que o melhor propósito não depende das circunstâncias de sua vida. Aqui está Daniel, que hizo propósito. A Bíblia diz que Daniel e seus 3 amigos tiveram propósito. Pero sabe você quantos jovens como eles, iguais a eles, foram levados por Nabucodonosor? Muitíssimos, pois toda a nação foi levada para a Babilônia. Pero quantos você leu em la Bíblia que hicieron um propósito? Solamente 4, Daniel e seus 3 amigos. Agora te pergunto, dá-me um nome de um ou outro jovem sem ser os 4, Daniel, Misael, Azarías e o outro, dá-me outro nome. Não pode, sabe por quê? Porque não está escrito acá.
E sabe por que seus nomes não estão escritos acá? Porque não tiveram propósito. Porque viveram na vida aí sem propósito. Viveram aí, nadie sabe seus nomes, não tiveram conquistas. Por lo contrário, estavam aí, solamente aí. Pero esses 4 tiveram propósito. Daniel teve propósito, que eu quero falar do propósito de Daniel. E mira, a primeira coisa que muitas vezes pensamos, pero eu, pastor, eu não posso fazer propósito. Porque como vou fazer propósito, pastor? Eu não tenho os documentos. Propósito não depende de ter documentos. Não. Propósito não depende das circunstâncias. Pero pastor, sabes que? Pois é que não estudei muito, então não há muita oportunidade, eu tenho que trabalhar aí por hora, e hago aí 8, 10 por hora, e tenho que trabalhar muito, porque a renta, porque a comida, porque a vestimenta. Propósito não depende nada disso. Propósito é uma coisa que você tem que querer delante de Deus. ¿Sabe? Tu Deus é Deus de propósito. Por isso, você tem que ser uma pessoa de propósito. Quando Deus pensou em você, antes que hiciera você, antes que você nascera, Ele tinha propósito para você. E sabes, muitas vezes, as pessoas passam sua vida toda e o propósito que Deus tinha para sua vida não se cumpre. ¿Sabe por quê? Porque as pessoas não tinham propósitos. Deus tinha propósito, pero nadie mais tinha propósito, nem tampouco para perguntar a Deus, ok, Deus, que propósito tienes para mim? Déjame, não responda, pero quero que pense nisso. Quantas vezes você já perguntou a tu Deus qual é o propósito que Ele tem para a tua vida? Ei, sabe, irmão, talvez é por isso que você está aí sem propósito em tua vida, desta maneira que está, porque não há propósito. Se não há propósito, não há fé. Como você vai ter fé em nada? Fé em la fé não existe. Se eu estou doente, eu posso crer que vou sanar-me. E esse é o propósito da fé. Eu creio que vou sanar-me. Toda fé tem que ter propósito. Então, hermanos, hoje é bom domingo, é o último domingo de ano, bueno para falar sobre propósito. Porque temos que entrar neste próximo ano, hermanos, com propósitos. Agora você pode dizer, pero pastor, como vou ser? Hermanos, mira Daniel. Você nem tampouco está tão mal como estava Daniel em seu tempo. Porque sabes que tinha passado com Daniel? Daniel era prisioneiro de guerra. El Nabucodonosor, rei de Babilônia, tinha ido aí a Judá, tinha peleado com Judá, ganhou a guerra e vino traindo então todos os prisioneiros para su. Era assim que se hacía. E todas as coisas buenas que havia aí para su reino. E sabe como os prisioneiros veniam? Eles lhe metiam grilletes aí, bolas assim de hierros, pelotas de hierros, assim, em seus pés. Então veniam o rei marchando e seu exército, e aí veniam todos os conquistados, todos os prisioneiros. E aí, sabe, eram despreciados, echavam coisas em eles, diziam coisas para eles, eram humilhados. Daniel estava nessa situação. Eu te garantizo, muito pior que a situação que você está. Estava Daniel. Pero ele pudo ter propósito. Sabe por quê? Porque ter propósito não depende das circunstâncias que você está vivendo. Por lo contrário, é o propósito que pode sacarte de las circunstâncias que está vivendo. Se não tiver propósito, vai quedar-se aí, não vai sair de aí, possivelmente. Vai passar ano, mais 2 anos, mais 3 anos, e você vai estar lo mesmo. Pero Daniel teve propósito. Estava mal para ele, pero teve propósito. Então, hermanos, lo que estou dizendo agora, mi primeiro ponto é esse. Não pense que
as circunstâncias que você está vivendo te impedem de ter um propósito. É o único que impede de ter um propósito, ¿sabe o que é? Você mesmo, de não fazer um propósito. O único impedimento encontra você de ter um propósito é sua decisão. Se não toma decisão, não vai ter propósito. O diabo não pode impedir que tenha propósito. Não pode. Sus inimigos, os que não lhe gustam de você, as circunstâncias malas, nada pode impedir, pero você pode impedir você mesmo. E aí, sabe como você pode impedir? Você diz, é mais um ano, este ano, e não hace um propósito. E aí se queda todo como estava antes. Entenderam? Então, circunstâncias não é uma coisa que pode impedir de ter um bom propósito. E sabes, Daniel estava em toda esta circunstância, e o rei le queria usá-lo para estar aí, para ensinar. Mandou, mira, le sacou de sua nação, e agora Daniel tinha que aprender uma língua que não lhe gostava, a língua de los caldeus. Ele disse, tráialos para cá, vamos ensinar para ele, vão falar caldeo. Irmãos, estamos muitas vezes como Daniel estava aí, porque não fomos trazidos por acá por uma guerra, nadie venceu nossos países e acabamos acá nos Estados Unidos, não somos prisioneiros acá. Pero e a língua? Estamos como rebeldes contra a coisa. Venimos para cá porque lo queríamos. Pero agora chegamos acá com toda uma outra oportunidade, com todas as coisas que este país tem, que muitas vezes não temos em nosso próprio país. Pero sabes o que passa com nós outros? Nos ponemos aí à parte e seguimos vivendo como se estivéssemos em nosso país. Estamos aí, todos os latinos aí, nesta área, só de latinos, e uma tiendita latina aí, que vende as coisas que os mercados vendem muito melhor, por muito mais preço. Estamos aí las tenditas, fazendo as cositas, porque não temos propósito. Não temos propósito. E aí não vamos a nada. Sem propósito é impossível agradar a Deus, porque Deus é um Deus de propósitos. E Ele nos criou a nós outros para termos propósitos. Pastor, pois sabes que já estou um tanto viejito, já passou, já não sou mais jovem. Habla comigo, eu já estou assim também. E sabe, tenho propósitos. Para este ano, eu sei alguns propósitos. Vou a viajar a muitas nações. Em fevereiro, estou fora do país. Em março, estou por Índia. E vou a Dubai, vou a los Emirados Árabes, vou aí a todos os lugares. Porque tenho propósitos. Há coisas que eu quero fazer. Há coisas que eu puso por fé delante de Deus. E sabes, há que ser uma fé que tenha atitudes, porque propósito, e aí você não faz nada. Ah, pastor, este ano eu tenho propósito, e não faz nada. Então você não tuvo. Então eu lo tenho. Já comecei a mirar os boletos. Desde agora. Já comecei a preparar mi passaporte para enviar, para agarrar a visa, para ir. Temos que ser assim. Aqui disse Daniel, mira, estava aí e o rei disse, hey, eu quero que separe aí alguns para estar aqui no palácio. Está lá, é como vocês estiveram no palácio. Pero agora, para a primeira coisa, tem que aprender a língua. Porque, claro, como vão comunicar-se? Estão em outro país. A primeira coisa, aprender a língua. Quantos anos está aqui nesse país? Que isso para aprender a língua? Aí tem que agarrar o pior trabalho. ¿Sabes por quê? Porque não habla a língua. Não pode suceder ter tu própria companhia, porque para isso necessitas falar a língua. E aí então está aí. Está em um país de oportunidade, pero não. Daniel estava aí em um país de oportunidade e não deixou passar suas oportunidades, pero tuvo propósito. E muitos que estavam aí não tiveram.
Então, Daniel toma um propósito. Mira que diz aí, versículo 9, por favor, Denis. Mira que diz o versículo 9 do capítulo 1 de Daniel. Vamos a esta que Denis encontre. Vamos a ler todos. Estamos lendo o 9. Não creio. Mi 9 acá está en tanto. Este es el 9. Pero entonces no es el 9 que quiero. Es 8. Discúlpame, Denis. Quiero el 8. Ahí. Quiero que Dios lea isso, pero quero o que Daniel hizo, porque é o que você e eu temos que fazer. Vamos a ler todos. E Daniel propuso em seu coração, para aí, outra vez, hasta aí. E Daniel propuso em seu coração, outra vez, hasta aí. E Daniel, não, hermanos, excuse me. Vamos falar, está com medo. Essa é a palavra de Deus que passa. Vamos aí, alto. E Daniel propuso em seu coração. Agora quero que haga um cambio. Daniel era Daniel. Usted é usted. Então agora vai a dizer seu nome. Ok? Vai se quedar assim a coisa. Mira o exemplo. E Juan propuso em seu coração. Ok? Vamos ler todos juntos, ponendo seu nome. Vamos aí? E Juan propuso em seu coração, outra vez, para que escute você mesmo. E Juan propuso em seu coração. Oí mi nome aí. Agora a pergunta é: qual é o propósito? Que propósito puso em seu coração? Quando diz Juan puso em seu coração, está falando de propósito. Que propósito tem você? Aí você pode dizer, pero pastor, agarra hermano. Agarra um propósito, porque mira, Daniel propôs em seu coração. E que propósito era? Vamos aí todos juntos. Agora começando do princípio com tu nome e lendo o resto. Vamos? E Juan, não, hermanos, por favor. Vamos aí, alto, leia aqui, está na pantalla, hermanos. Vamos aí, e sabem ler. E Juan propuso em seu coração não contaminar-se com a porção de la comida del rei e com el vino que ele bebia, e pediu, portanto, al jefe de los eunucos que não se obrigase a contaminar-se. ¿Sabe que propósito era? Era o mesmo propósito que você e eu temos que ter. Não contaminar-se. E sabe o que é contaminar-se? É entrar em lo mismo que hacían aí. Las mismas coisas que hacía en la corte del rei, en lo palacio del rei. Ele decidiu não comer as mesmas coisas, não beber as mesmas coisas, não seguir a mesma maneira de viver que tinham aí. Viver diferente. Ele decidiu viver para Deus. Comer comidas sanas, separar-se para Deus. Isso foi seu propósito. O propósito de Daniel foi separar-se para Deus. E sabes, irmão, estava em meio a uma situação muito difícil, pero tinha propósito. Eu quero fazer um reto com você, irmã. Quero fazer um reto de que você decida-se, haga um propósito de separar-se para Deus. De não viver sua vida contaminando-se. Não contaminar-se com, mira, blá, 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 blá. Como se diz isso? Não se contaminar hablando, pero não contaminar-se com chismes. Não podemos ser chismosos. Não contaminar-se com a maneira de viver. Sabe como é que estamos quase todos vivendo por aí? Estamos todos vivendo como se não fôramos hijos de Deus. Os hijos de Deus são hijos de la luz, hermanos. Pero, sabes, muitas vezes, a maioria dos hijos de Deus estão vivendo como hijos de las tinieblas, em la escuridad. A Bíblia diz que então se unirá o homem e sua esposa e serão uma só carne, e vão a casar-se. Pero sabe o que vemos aí? Se junta com um, hijo com esse, vai com outro, hijo com aquela, e outro com outro, e aí tem hijo acá,
Parecem perros que fazem assim, perros que saem com todas, e não são padres de nadie, e não são madres de nadie. É dura esta palavra? Muito dura, pero muito correcta, porque as palavras de Deus, isso é contaminação. Contaminação. E estou dizendo um pouco de contaminação. E o resto, e todas as outras coisas que são contaminação. Sabe uma contaminação que não parece ser, não lo tomamos em sério, é ler a palavra de Deus. A Bíblia diz, Jesus orando, Padre, santifica-os em la palavra. Sem palavra não há santificação. Como está a leitura da palavra de Deus? Contaminação. Vivimos contaminando. E sabes? Porque entramos aí, vamos viver como o mundo. Vamos viver como o reino de Babilônia. Hermanos, hermanas, o reino de Babilônia tinha leis diferentes do reino de Deus. Tinha leis diferentes do reino de Judá. Reino de Judá, hermanos, sabe como vivia? Aqui, por la palavra. Reino de Babilônia, viviam com borracheria, com comida mais que necessitavam, comendo todas as coisas que não deviam. Estavam por aí. E Daniel, então, decidiu não contaminar-se. Irmãos, não há excusa. Não pode dizer, é que estou aqui neste país e estou solo. Ai, pastor, é que me sinto muito solo. Pois então, empieza a orar a Deus para que Deus te dê uma esposa ou para que Deus te dê um marido. Pero não saia por aí com tolo, como se fosse um perro com tolos que passam aí por la calle. Isso não é coisa de gente. Irmãos, por favor. Que nasce isso são os animais. Nós outros somos hijos criados a la imagen e la semelhança de Deus. Talvez pareça, pastor, está me ofendendo, pastor, já não venho mais nessa igreja, pois prefiro me quedar com a palavra de Deus que com gente que anda como perros. Não quero andar. Estou sendo muito sério, irmão, porque este é um ano que temos que fazer propósitos. E o propósito maior que pode ser, o propósito que vai a livrar-te, que vai a poner você incluso em liderazgo sobre a Babilônia, é o propósito de não contaminar-se. E Daniel lo hizo. ¿Sabe, hermano? ¿Por qué solamente Daniel e 3 amigos dele fizeram o propósito? Porque foram os únicos 3 que decidiram nascer o propósito. Então, irmão, não vai a ter propósito se não se decides a ser um propósito. Se não decides a ter um propósito. Se não decides a dizer a Deus o que quer você com as coisas de Deus. Nuestra obrigação é fazer o propósito. El resto, lo demás, Deus cuida. Mira, Daniel propuso em seu coração não contaminar-se. E mira o que passou. Versículo 8. Daniel propuso em seu coração não contaminar-se. 9. E puso Deus a Daniel em graça. Ai, pastor, pero parece, não sei, creio que Deus não me ama, porque só acontecem as coisas más. Deus não me põe em graça. Pergunta. ¿Tiene propósito para Deus poner-te em graça? Aqui está escrito, Daniel propuso em seu coração não contaminar-se. Versículo 9. E Deus puso a Daniel em graça. Muitas vezes, irmãos, queremos que Deus nos ponga em graça, pero não temos propósito de não contaminar-se. Como Deus vai poner-nos em graça? Se não temos decisão. Irmão, irmã, mira para mim. Se você hace uma decisão, Deus põe você em graça. Está escrito aqui em la palavra, e se você hace essa decisão e Deus não põe, venga a falar comigo que eu vou a rasgar esta hoja e vou a comer. Porque então não é a palavra de Deus.
não pode estar aí. Deus não está jugando com nós outros. Não é um jueguito que Deus está haciendo. É coisa séria. Se hacemos um propósito, Deus põe graça. Ai, pastor, todo vai mal. Onde está tu propósito? Porque se não há propósito, como Deus vai responder tu fé? Fé sem obras é muerta. E sabe o que são as obras da fé? São tu propósito. São as coisas que estão aí dentro de tu propósito. Entenderam? Então, Daniel estava nessa situação. Deus puso graça. E em buena voluntad los chefes de los eunucos. Pastor, ¿sabes qué? Es que estoy trabajando ahí para estas personas, pero jamás no tienen buena voluntad conmigo. Pregunta, ¿tiene propósito? Porque ¿sabe por qué? El chefe del eunuco tuvo buena voluntad con Daniel, porque Daniel tuvo propósito. Daniel puso um propósito, Deus puso graça e Deus puso buena voluntad em quem estava sobre ele. ¿Entenderam? O propósito é o que saca você desta vida que você está e não lhe gusta. É o propósito de Deus. O propósito de Deus. Sabe, irmãos? Muita gente em la viejez se torna viejo e aí tem muito medo porque não tenho ahorros, não tenho nada. Eu quero contar uma história de uma mulher viejita, bem viejita, aí de Brasil, que pertencia à minha igreja, aí em Brasil, que tinha propósito. Era de Paraguai, era paraguaia, o nome dela era Canuta. Hablava muito mal o português, seu nome era Canuta. O nome dela, viejita. ¿Sabe o que passava com essa irmã? Esta irmã era uma irmã de propósito, não se contaminava. E ela, se morreram todos seus filhos, suas irmãs e irmãos, se quedou solita. Não tinha mais como trabalhar, não tinha mais como fazer nada. E quero contar o final da vida dessa irmã, da irmã Canuta. Ela tinha propósito. Era llena do Espírito Santo. Sabe o que passava com a irmã Canuta? Havia uma lista de espera para recebê-la em casa. Todos queriam que se quedara em sua casa. Todos queriam. Sabe por quê? Porque quando ela entrava, o aire do lugar que estava se transformava. Porque era uma mulher que tinha propósito de oração. Era uma mulher que ayunava. Era uma mulher da palavra. Todos, eu tinha aí um irmão na igreja que seus filhos estavam muito rebeldes, não queriam mais obedecer. E aí esse irmão me procurou um dia, vindo falar comigo, e disse: Pastor Juan, necessito que você me ajude nisso. Eu disse: pero o que é que quer? Eu sei que há muitos irmãos em frente de mim para receber a irmã Canuta em sua casa, pero quero que hable com os irmãos para ver se me deixam passar para frente e receber a irmã Canuta primeiro. E eu disse: por que quer? É porque estou com os filhos que não mais obedecem. E eu estava falando com esse outro irmão. Ele me disse que depois que ela foi passar 4 meses em sua casa, seus filhos se transformaram. Quando um homem, quando uma mulher que tem propósito entra em um lugar, hasta mesmo o aire se transforma, porque entra a presença de Deus. Assim foi com Daniel. Ele entrou no palácio e aí era só borracheria, comida que não podia mais e todo o que tinha, todas as coisas que não eram boas. E ele decidiu não contaminar-se, llenar-se de Deus, estar fiel a Deus. E sabes que? Foi decisão. Ele e mais 13 fizeram a decisão. Por isso, você não conhece mais outros nomes de jovens daquele tempo. Dá-me um nome de outros jovens daquele tempo. Não puedes.
não conhecemos, não tiveram propósito. Já morreram, se foram, não deixaram história. Sabe, eu posso contar a história da irmã Canuta. Porque quando se foi, deixou história. Porque era uma mulher que vivia com propósito. Propósito de não contaminar-se. Entenderam isso? Não contaminarse. Não contaminar-se com chistes. Não contaminar-se com nada. Se alguém venia, me acordo como se fosse a hora. Me gostava tanto de orar com ela. Sempre orava com ela. E quando alguém venia e começava, ela falava, hermano, lo siento, isso não conviene a alguém que é filho de Deus. Le parava aí. Não tinha chismes com ela. Não tinha. Era tão temente a Deus. Temia a Deus. Então, Daniel entrou aí. Então, primeira coisa, que quando você decida ter um propósito, Deus põe graça sobre você. Irmãos, não mais, já basta. Não podemos viver 2019 sem a graça de Deus. Já não mais, irmão. Irmão, a segunda coisa que Deus pôs foi, mira que diz aí, e Deus pôs boa vontade sobre quem estava sobre Daniel, o chefe dos eunucos. Já não puedes mais, irmão, entrar neste novo ano sem boa vontade das pessoas para você. Você tem que entrar neste ano de tal maneira que quando as pessoas miram a você, dizem, ¿qué es que hace? Oh, te necesito. Te necesito. Buena voluntad. E mira, então le puso buena voluntad. Pero para que tendamos buenos, mejores propósitos, hermanos, tenemos que tener decisión. Entonces Daniel habló con el hombre, puso buena voluntad. El hombre dice, Daniel, yo me quería mucho dejar a usted comer legumbres, pero no puedo. ¿Sabe por qué? Porque se come só legumbres, vai quedar-se assim com a sua cara blanca, vai quedar-se sem energia. E aí o rei vai mirar a você, vai mirar a outros, e sabe o que vai passar? Mi cabeça, mi coelho. E aí Daniel tinha um plano. Se tem propósitos, tem planos. E Daniel dijo, mira, vamos fazer um plano. 10 dias. Irmãos, aqui entre nós, 10 dias não cambia nada. Pero Daniel não necessitava cambios, porque ele já não andava de borracheria antes. Não tinha que desintoxicar-se, já estava desintoxicado. Não andava de comer todo o que não pode comer, mais do que pode. Não necessitava desintoxicar-se para parecer melhor. Já estava desintoxicado. Ele só queria andar. Então, 10 dias era suficiente. Habla, Senhor. O Senhor está falando comigo, não sei se com você, mas comigo sim. Jamais teria entendido porque 10 dias foram suficientes. Agora entendo. Hoje não entendi. Aqui, agora. Revelação de Deus. Sabe por quê? Porque Daniel já estava com seu semblante como tinha que estar. Já estava desintoxicado. Não era borracho. Não era comilão. Não era nada disso. Antes era. Então ele põe 10 dias. E aí então ele disse, ei, 10 dias, venga aqui, compare-nos, tragam 3, 4 aí de los outros, mira para nós outros, mira para eles, quem está melhor? E Deus trabalhou no homem, e ele mirou, ustedes estão melhores que os outros, então eu vou deixar comer legumbres. Se você apresenta a Deus um propósito de santidade, de não contaminação, sabe o que passa? Deus vai poner seu sello, pá, assim, pum, sellado, com o sello de Deus, sobre tu propósito. Então, Daniel seguiu não contaminando-se. E aí com Deus, e aí Deus disse, uau, já que existe este propósito, e agora quero terminar isso. Esta palavra. A primeira coisa é, não depende de circunstâncias. A segunda coisa é, depende de tu decisão. A parte de Deus já lo hizo.
Pero se usted não hace la tuya, não vai a tener. Porque fé sem obras é muerta. Então, tiene que ter obras de fé. E a última coisa que quero falar com vocês. Os propósitos, os melhores propósitos, tienen mejor resultados. Nenhum que não foram os que fizeram este propósito tiveram os resultados que eles tiveram. E mira que passou. Primeiro resultado que quando você tem um propósito, ele apresenta a Deus e diz: Senhor, é isso que quero. Pero alguém disse: não, não pode. Você disse: não, vamos fazer isso. E lo crê. Deus põe o selo e você vai. E aí, sabe qual é a primeira coisa que passa com um bom propósito? O primeiro resultado, você se queda muito bem com Deus. E, hermanos, muitas vezes estamos mal com as pessoas por aqui. Pero vou a decirte, estar mal com Deus. A Bíblia tem um versículo que diz assim: horrible cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Horrible cosa. ¿Cómo está usted? Horrible cosa. Entonces, la primera cosa que encuentra en Dios, resultados. Mira los resultados. Te ruego que hagas la prueba. Hicieron la prueba y consintió con ellos. E aí, e assim pues, para lá, versículo 17, Denis, por favor. Capítulo 1 de Daniel, versículo 17. Mira os resultados comigo. Eu quero hacerte uma pergunta. ¿Quieres ter resultados? Sencillo. Não é difícil. Pero pastor Juan, Daniel era um homem igualito a usted. Igual a los profetas, igual a mim, igual a usted. A diferença é que ele tinha propósito. Se você fizer o mesmo propósito, vai ter os mesmos resultados. Mira lá o resultado que tuvo. Vamos ver? Hermanos, vamos aí. Vamos. A estes 4 muchachos, Deus les dio. Para. Tinha um propósito, então Deus les dio. Agora eu quero que ponga tu nome. Porque eu estou pensando que este ano você vai sair daqui e não vai entrar no ano novo sem propósito. Porque se entras, problema tuyo. Eu não posso responder por você. Pero quero dizer uma coisa, e vou ser honesto com você. Você vem e diz: Pastor Juan, será que pode orar por mim, por esta coisa? E eu vou orar a Deus e disse: Senhor, de onde vem este problema? É falta de propósito? A primeira pergunta que vou fazer a você, antes de que ore por você, é: como está tu propósito? Porque se não tem propósito, não tem bendição, não tem fé. E aí, minha oração é como escuspir. Não funciona. Porque Deus não vai trabalhar contra tu decisão. Pero se você tem decisão, Deus vai trabalhar por você. Então, vamos a ler com nosso nome. Aí, quando um homem disse assim, vou a ler para que você saiba como ler. A Juan, Deus les dio. Vamos ler hasta aí. Ponga tu nome. A Juan, Deus les dio. Tu nome. Vamos aí, irmãos. ¿Está com medo? É de Deus isso. Vamos aí. A Juan, Deus les dio. E agora viene coisas. E sabes que? Para Daniel, Deus dio a ele o que ele necessitava. Para você, talvez Deus não vai dar essas coisas, pero vai dar-te o que você necessita para ser bem sucedido. E pode ser outras coisas, pero para Daniel, Deus deu conhecimento, inteligência em todas as letras e ciências, e a Daniel tuvo entendimento de toda a visão e sonhos. Talvez você não necessita disso, pero você necessita uma capacidade de Deus para aprender inglês. Deus te dá. Pero você não tem propósito, Deus não te dá. Ai, pastor Juan, como estão nossas missões, pastor? Eu quero contribuir com missões. Senhor, esse é meu propósito. Pastor Juan, me ajuda a orar por este propósito. Eu quero ser um contribuinte. Eu quero dar $1,000 por mês para missões. Isso é muito pouco. Propósito pequenito, chiquito. Pero é um bom propósito para começar.
Pastor, quero mandar todo mês para missões. Quero mandar para Peru. Quero mandar para Burkina Faso. $1,000 por mês. Eu tenho que ter minha companhia bem sucedida. Aí eu vou orar com você. E já sei do resultado. Se você tem propósito, os resultados são garantizados. Se não tem, não espere resultados, não vai ter. O resultado vai ser assim. Deus vai falar com as pessoas que necessitam de tu trabalho, vai ter tantos trabalhos, Deus vai te dar empregados de los mejores, Deus vai cambiar tu trabalho, Deus vai te dar outro chefe, vai cambiar tu chefe aí, Deus vai fazer o que necessita. Deus vai dar-te sabedoria para quando falar, sabedoria para dar os preços, sabedoria para fazer os contratos. Deus vai dar isso todo. Deus vai sacar-se deste tu empleito aí que está aí, que ganha $8, $10. Que passa, irmãos? Somos hijos de Deus. Que passa? Somos cabeça e não cola. A Bíblia diz, vamos a ter para dar emprestado, e não vamos a ter que emprestar de nadie. Que passa, irmãos? ¿Estão entendendo? Então, a primeira coisa, o primeiro resultado é que Deus nos dá para as necessidades que temos para suceder. Pastor, este ano todo, pastor, eu estava com tantas deudas quando comecei 2018, pastor, estou chegando ao final de ano com mais deudas todavia, pastor, estava com tanta deuda aí ao princípio, agora está pior. Ai, pastor, devia os carros, devia isso, devia... Não tuvo propósito. Por isso Deus não te deu, porque Deus não dá para pessoas que não têm propósito. Deus dá para quem tem propósito. Pastor, sabes que, pastor Juan? Eu creio que Deus não me ama. Pero por quê, irmão? É porque estou aí com todo... Tem propósito? Se não tem, Deus não vai dar. Porque aí, o que está escrito aí? Leia comigo. E ponga tu nome. A Juan, Deus le dio. A Bíblia diz, Deus le dio. Não é Deus le sacou. Porque tinha um propósito. Tem propósito. Deus vai lhe dar. Então, aí estavam aí. Deus deu entendimento. Esse é 18. 17, quando muchachos? 17. Agora 18. Passados os dias. Vamos aí, 18, irmãos. Passado, pues, los dias, al fin de los cuales había dicho el rey que les trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Entonces finalmente llega el día en que las cosas van a ser decididas. ¿Quién se queda? ¿Quién se vai e não vai a tener su nombre conhecido? Não vai a ser bendecido? ¿Quién vai para ir para trás e vai se quedar aí igual los outros? Em la companhia de los perdedores. Quem vai a salir de aí e vai estar entre los vencedores? Llega el dia. Agora vamos para el dia, porque tu dia vai chegar. Usted vai a ser examinado, como na escola os niños quando passam de ano. Tem que fazer testes. O teste vem. E vamos a ver aí. Vamos para o próximo versículo. El rei, vamos aí. El rei falou com eles. Então, vão falar com você. Deus vai falar com você. Pessoas vão falar. E não foram hallados em todos eles outros como Daniel, Misael e Azarias. E estiveram delante del rei. El rei Jesus está necessitando de pessoas que tenham propósitos para estarem delante dele. Estiveram delante del rei. Pero como Jesus vai atender delante dele para ajudá-lo? Porque sabes que é que estiveram nascendo aí? Ajudando o rei a governar, ensinando ao rei,
hablando con el rey, respondiendo las cuestiones del rey, estando a disposición para trabajar, para hacer lo que el rey quería que hiciera. ¿Usted cree que Jesús va a separar para él los que no tienen propósitos? Hermano, hermana, ¿quiere estar delante del rey? ¿Ah? Estuvieron delante del rey. ¿Quiere estar? Agarre un propósito. Primer propósito de no contaminarse. Vamos para frente. Entonces estuvieron delante del rey. Jesús está procurando para estar delante de él. ¿Sabes eso? Vamos ahí. Y en todo asunto de sabiduría, inteligencia, que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos, los astrólogos que havia em todo su reino. Estas pessoas está falando agora do reino espiritual. Deus está necessitando te encontrar. Deus está querendo pessoas que estejam 10 vezes melhores que os hechiceiros, que os que leem as manos, que os que põem as cartas. Deus está querendo essas pessoas mais sábias, com mais palavra. Hablando nisso, estou recordando de algo que passou em Brasil. Aí em Brasil é um país muito espiritista. Então, no final de ano, aí em Rio de Janeiro, em Copacabana, nós íamos com um grupo de jovens. Eu pegava minha RV, botava por aí para a praia, porque a praia se quedava llena de tendas espiritistas. E as pessoas estavam aí lendo as manos, echando as coisas, as cartas, e ponendo as manos nas pessoas. E aí eu estava com um muchacho que era tremendo, este muchacho. Ele era decidido, ele tinha propósito. E ele chegou a mim e disse assim: Pastor Juan, eu vou fazer, Deus puso em meu coração fazer uma coisa aí. Eu vou escolher a tienda que mais tenha gente, portanto, é o espiritista mais terrível, que hace mais espiritismo, por isso tem muita mais gente. E eu vou entrar aí, na linha, e quando chegar a vez, eu vou entrar porque aí entrava para dentro da tenda e os guardias se quedavam por fora, a seguridade, vou entrar aí. E quando entrar aí, eu vou dizer a ele: mira, não vim aqui para receber, pero vim aqui para dar-te. Quero dizer-te tu suerte. E vou dizer para ele de Jesus. E vou dizer: eu quero poner a mão e profetizar sobre você. E vou fazer uma invitação para receber Jesus. E eu disse: mira, esta é batalha espiritual. Aí está lleno de demônios. Ele disse: então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer isso. Quero um grupo aqui de irmãos orando enquanto eu vou. E vocês estão na retaguarda orando. Eu disse: bueno, aí me gostou dessa ideia. Esta ideia é boa, tem propósito. E ele se meteu aí e foi indo. E assim se quedavam na porta um tanto aberta aí da tendecita, essas tendas aí comuns. E o homem, quando ele chegou perto, e eu estava atrás dele. E eu não ia entrar, mas eu estava atrás dele para estar com ele, orando sobre ele, com minha mão sobre o ombro dele, orando. E eu comecei a mirar que quando faltava aí uns 5, 6 pessoas, o homem começou a mirar de allá e mirava para ele. E mirava allá e mirava para ele. E mirava, e fomos chegando. E quando chegou a vez dele, ele entrou. E ele cerrou a portita para nadie ver o que passava. Ele disse: mira, e aí lo hizo. O homem se convertiu aí. E toda a cola. E o homem perguntou a ele: e agora que hacemos com esta cola de gente aí, toda esta linha de gente? Ele disse: deja que vengan. E aí você vai dizer a eles: mi assistente agora vai assumir a coisa. E aí eu vou orar e profetizar sobre esta gente. Deus está procurando gente com propósito, pero não pode estar em frente do rei se não tem separação para ele, se não tem santidade, se não decide não contaminar-se. Gente contaminada não entra na presença do rei.
quer hacer esse propósito de não contaminar-se, vai entrar na presença do Rei. Quer abrir tu coração, pedindo ao Senhor que te cambie, que cambie tu vida, vai entrar na presença do Rei. Esses são os resultados. Deus te dá graça, Deus te hace melhor que todos. Não é porque Daniel era bueno por si mesmo, Deus le ungió. Se a unção de Deus, irmão, mira para mim, hermanos, por favor. Se a unção de Deus cai sobre você, você é transformado em outra mulher, em outro homem. As pessoas vão perguntar, pero que passou com você, irmão? Assim como Saul, quando ele estava aí quando o Espírito Santo vinha sobre ele se quedou um dia todo profetizando com os profetas. Houve hasta mesmo um dicho, Saul em meio a los profetas. Vai a ter dichos sobre você quando o Espírito Santo te separar para o que Deus tem, pero tiene que ter propósitos. E aí mira, e aí 18, vamos aí, já leemos o 18? Sim? Então vamos para o próximo, 19. Aí 20, vamos para o 20. Graças, irmão, que está seguindo aí. Eu estou predicando de meu coração, por el Espírito Santo. Nem sei o que estou dizendo aqui, pero Deus sabe. Eu sei como ler a Bíblia. Mira, prediquei isso de manhã em Samuel 30 versículo 1 a 20. Eu hoje estou predicando a mesma coisa cá, porque eu sei como ler a Bíblia. E eu quero ensinar-los como fazer isso. Pero a unção, você tem que recebê-la. Eu não posso receber. Eu posso ensinar-te como ler a Bíblia, pero tener a unção é com você. Você tem que se posicionar para ter uma unção assim, que pode predicar assim. 20, vamos aí para o 20. Vamos ler todos. E em todo assunto de sabedoria e inteligência que o rei los consultou, los halló 10 vezes melhores que os magos, os astrólogos. 21. E continuou Daniel hasta el primeiro rei de la Cira, o primeiro reino del rei Ciro. Irmãos, se você sigue lendo aqui a história de Daniel, você vai ver que o rei Nabucodonosor teve um sonho. Os astrólogos, os espiritistas, os cartomantes, os que leem as mãos, nadie pudo fazer nada. Pero o Espírito Santo vino sobre Daniel. Daniel foi aí. E sabe que é que Deus isso? Por favor, vai para capítulo 2. Aí só quero ler as consequências, porque são as consequências que vão vir sobre você também. Amém? Capítulo 2, versículo 49. Vamos aí? Vamos ler todos? E Daniel solicitou ao rei e obtuvo que sobre os negócios de la província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego fossem postos aí. Daniel, porém, o negócio dele era a presença do rei. Irmão, se você for abençoado, bendecido, os que estão com você serão bendecidos. Pero se você é maldecido, a maldição passa para os outros. Daniel foi bendecido. Daniel foi puesto aí na presença do rei. O rei se prostrou o rosto, se humilhou. Mira 46, irmãos. Mira que passou com o rei. Estamos falando do rei de todo o pueblo conhecido na época, como o maior império da época. Puso aí? Então, todos juntos, vamos. Então, o rei Nabucodonosor se postrou sobre seu rosto e se humilhou. Uau! Reis vão humilhar-se diante de ti. Pessoas poderosas vão humilhar-se diante de ti. E mandou que lhes oferecessem presentes e incienso. E isso era como uma ofrenda. Quase que tornou Daniel um Deus, pero Daniel não ia receber isso jamais. Vamos aí para outro versículo próximo, não sei de onde estamos aí, 46, 7.
E o rei falou a Daniel e disse: certamente, el Dios vuestro es Dios de los dioses. Ay, hermano, Dios quiere a alguien en la presencia de Él para demostrar al mundo que Él es el único Dios. Él, el Dios de los dioses. E Ele quer usar a usted. Ei, pastor, pero como? Não tenho documentos acaso. E pensas que você está aqui por casualidade? Pensa que Deus é Deus solamente de México, solamente de tu país, de onde seja? Deus é Deus de allá, pero é Deus de acá. De onde você está, se estiver com Deus, você está com todo. Não necessita de mais nada. ¿Entendiste? E Senhor de los reis, e Ele que revela los mistérios, pois pudiste revelar este mistério. E que é que Ele hizo com Daniel? Isso que era? Vamos para frente. 48. 48. Ai, pastor, todo vai mal para mim. Não sei como pagar minha renta, pastor. Mira aí o que um rei está haciendo por Daniel. Então, todos, hermano, essa é a parte buena para você. Por favor, vamos ler. Vamos aí todos. Então, o rei engrandeció a Daniel e lhe deu muitos honores e grandes dones, e le hizo parabenizado por toda a província de Babilônia e chefe supremo de los sábios de Babilônia. Aleluia. Você pensa que Deus quer te deixar aí sendo nadie? Pois como Deus vai ser glorificado nisso, irmãos? Por favor, entendam o que estou dizendo hoje. Não interessa, a coisa não é sobre você. Saca seus olhos de fora de você. Mira tus olhos em Deus. Porque não é com respeito a lo que puedes, a lo que não puedes, a quem eres, a lo que não eres. É com respeito a quem Deus é, lo que Deus pode, lo que Deus hace. Não são tus possibilidades. Irmão, echa en la basura tus possibilidades. Por favor, entra en las possibilidades de Deus. São muito melhores e maiores. Não sei se te gusta disso, mas a mim me encanta. Ai, que palavra! Deus está falando comigo, estou predicando para mim. Deus está dizendo: lança fora tus basuras. Echa fora. E sabe, irmão? E aí a coisa assim. E aí Nabucodonosor, lá pelo capítulo 4, se põe louco. E Daniel viene e lo reproche. Como se diz isso? Lo repreende. E aí se passa todo. E Daniel está aí. E depois viene, le lançam aí em la cueva. E Daniel está aí. E depois Deus começa a dar. Mira, irmão, del capítulo 8, 7 adelante, são só profecias que jamais homem sabia disso. Deus deu a Daniel. Será que Deus só queria fazer isso com Daniel? Ou quer fazer com você também? Dar sabedoria, dar-te palavra, dar-te conhecimento de Ele, contar-te suas coisas. Deus quer alguém assim. Por favor, irmãos, Deus lhe suplico, Deus lhe imploro, saiam desta vida, irmãos. Decidam, hagam a decisão. Estamos no princípio de ano, irmãos. Por favor, hagam o melhor propósito. E sabe qual é? Não contaminar-se. Santidade. Deus diz: sed santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. E quando você entra na santidade de Deus, você entra em todas as coisas de Deus. Haga esse tu propósito. Para de contaminar-se. E sabe, contaminação não é só o pecado. Quer saber uma contaminação? A Bíblia diz assim: você é em todo mais que vencedor por meio de Jesus. E mira a contaminação. Deus disse para mim: Juan, você é mais que vencedor por mi hijo, porque já morreu, ressuscitou, está vivo, é todo poderoso.
E eu miro para mim e digo, ai, Senhor, tenha misericórdia de mim, eu sou nadie. Ai, contaminação. Deus está dizendo uma coisa, eu estou dizendo ao contrário. Contaminação. Basura, irmão, echa na basura toda contaminação. Contaminação a respeito de quem eres. Irmãos, crê que Deus te puso aí para viver assim uma vidita? Hay trabalho, hay coisas, hay esto. Deus quer levantarte. Hermano, perdão, irmão Ricardo, pero Deus está me dando uma palavra para você. Você pensa que Deus te puso aí solamente para trabalhar com os cavalos? Hombre, Deus te puso aí por causa do dono de los caballos. Este é tu asignação. O dueño de los caballos, não los caballos. ¿Por que você pensa que eu estou aqui? Estou por coisas maiores de Deus para minha vida. O dueño, se você se consagra, fuera la contaminación, se consagra a Dios, Dios va a poner este hombre y él va a venir una cosa, si cae enfermo, usted llega ahí, él le pone las manos y es sanado, él va a decir, que Dios que tiene, y usted va a decir, solo empezaste a conocer, hay mucho más, y ahí entonces usted empieza a enseñarle, y después, ¿sabes qué? Você vai a tornar-se o chefe de todo o que ele tem, o homem. Não foi essa a história de Daniel? Não está aí, irmão. Estou falando para Ricardo, pero e você, Chava? E você, Nelson? E você, hermanito, aí detrás? E você, irmão? E você, José? E você, Denis? E você, Juan? Para mim também. Estou predicando para mim. Estão entendendo? ¿Entenderam? Pero ¿qué es que necesita para llegar ahí? Propósito. Propósito de não contaminar-se. E assim terminamos. Amém?